Isaías, capítulo 1, 10 a 18. A minha versão é a Nova Almeida atualizada, então uma palavra ou outra pode de repente ser diferente da que você tem, mas o sentido do texto bíblico não é alterado. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Sodoma, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês este pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito aos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, o profeta Isaías viveu num dos tempos mais conturbados da história do povo de Deus. Na verdade, ele foi chamado por Deus para anunciar que o que viria seria ainda pior do que aquilo que eles estavam vivendo. O povo de Israel vivia uma crise da sua economia, mas ela era devida a uma crise mais fundamental que estava na sua espiritualidade. O povo de Israel havia abandonado a Deus. O Deus que os tirou do Egito, esqueceram do Deus que os fez passar pelo Mar Vermelho. Tudo isso virou mito, isso é coisas de antepassados, isso não aconteceu de fato. Perderam a sua identidade diante de Deus e por causa disso, toda a nação ia mal. E para a gente entender como é que chegou até esse momento, como é que as coisas se complicaram tanto assim, nós precisamos voltar um pouco a fita, voltar um pouco o vídeo, entender um pouco melhor da história de Israel. Voltamos até o rei Salomão, que morreu em 931 a.C. E Salomão já não foi um bom governante. O seu pai Davi também tinha muitos pecados, mas ainda se arrependeu dos seus erros. Agora Salomão, bem do contrário, viveu uma vida que desagradava a Deus, uma vida que desobedecia aos mandamentos. E isso levou também ele a uma má administração do povo de Deus. Quando ele perdeu a fé em Deus, o resto também começou a se complicar. Tanto que então Roboão, o seu filho, assume o trono com 41 anos de idade, mas Roboão também não vai estar muito aí para questões de fé, para esse Deus aí que os antepassados serviam, isso é coisa do passado, vamos olhar para frente. Assim acontecia com também o Salomão e também com o Roboão. E vai nos dizer a palavra do nosso Deus, conforme 1 Reis 11:41. O Salomão descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E também vai dizer a palavra do nosso Deus, conforme 1 Samuel 12:14-15. Aqui o profeta Samuel já tinha dado uma orientação aos reis. Se vocês querem que o povo, que a nação, que era o povo de Deus, vá bem, só precisa fazer uma coisa.
Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a voz e não lhe fordes rebeldes ao mandato e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes a seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Já Samuel havia alertado, deixado na palavra de Deus, que para que o povo fosse bem, primeiro eles precisavam ter fé em Deus. Em primeiro lugar, o temer a Deus. Isso não é outra coisa do que o cumprimento do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Mas Israel era uma verdadeira fábrica de ídolos. Gostavam de abandonar a fé em Deus e adorar aquilo que lhes aparecia. E isso começou a gerar uma crise, porque de fato dizia a palavra já antes de Salomão morrer, que os reis que servissem a Deus, o reino iria bem, os reis que não servissem a Deus, o reino não iria bem. E inclusive, tanto o rei como o povo, então, corriam também risco nas mãos do nosso Deus. E vai nos dizer a palavra, lá em 1 Reis 12:7, ali Roboão, que agora é o rei de Israel, ele vai pedir conselho aos anciões. Imagina, ele se tornou o governante máximo do povo, e ele chega então para os anciãos e diz assim: me deem conselhos, como eu devo governar o povo de Deus? Aí eles dizem para Roboão: se hoje te tornares servo desse povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Vocês acham que um rei quer servir? Roboão, quando ouviu isso aqui, que conversa fiada. Vai dizer em seguida a palavra do nosso Deus, 1 Reis 12:8, porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. Resumindo, Salomão morreu, Roboão assume, não escuta as pessoas mais idosas que tinham sabedoria, que tinham experiência, e agora eu vou governar como eu quiser, porque afinal de contas eu sou rei. E isso começou a levar o povo de Deus à desgraça, ao juízo, a uma série de problemas. Porque tanto na vida de Salomão quanto na vida de Roboão, não estava em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Roboão governa e havia um outro tal, que nomes esquisitos, né, para dar para os filhos, se vocês vão ter um dia ainda, né, ou para os netos, né? O tal do Jeroboão. O Roboão era o rei, mas o Jeroboão era alguém que estava cansado do jeito que o governo estava indo. O Jeroboão dizia assim: a gente não aguenta mais. Esse reinado está muito complicado, isso está muito ruim, Roboão não vai ser um bom governante. Vamos dividir a nação, diz Jeroboão. E o que aconteceu? Está ali a divisão do reino, 10 tribos então ficaram ao norte, chamadas de Israel. E quem era o rei deles? Jeroboão. E 2 tribos então ficaram a sul e ficaram chamadas como o reino de Judá. E quem ficou o rei? Roboão. Ou seja, a coisa estava tão complicada que ao invés de buscar a unidade em Deus, eles inclusive estavam se dividindo. Dividindo a aliança, dividindo o povo de Deus. A única coisa que poderia manter o povo de Deus unido era a fé no único Deus. Isso é que aproximava o povo sempre de novo para estar junto. Quando se perdeu o primeiro mandamento, quando se perdeu a fé de Deus, aí a divisão fica muito fácil de acontecer. E foi o que aconteceu então ao povo de Deus. Ficou um reino no norte, chamado Reino de Israel, e outro reino ao sul, ficou chamado como Reino de Judá. Aí tinha um templo em Jerusalém, e também construíram um templo lá em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, para cada um poder adorar a Deus no seu lugar. Lembra do episódio da mulher samaritana no poço? Ela pergunta para Jesus: onde é que é o lugar de se adorar a Deus? É em Samaria, em Jerusalém? Aí Jesus diz: todos aqueles, não importa o lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Por quê? Porque antes dela, nessa época, tinha uma crise. Qual que é o templo verdadeiro? Porque para os judeus não podia ter 2 templos, era um só que era certo. É o de Jerusalém ou é o de Samaria? Então, para a gente só tentar entender um pouco a confusão que se criou pela falta do temer a Deus. Então a nação se dividiu, a coisa ficou bastante complicada, e o que aconteceu?
O que vai nos dizer mais a palavra do nosso Deus, conforme 1 Reis 14, 26? Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os seus pecados que cometeu, a provocou a zelo, mais do que fizera seus pais. Ou seja, não temiam a Deus, se dividiram, e agora se afastam ainda mais de Deus, cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E assim foi, e assim foi. O que mais acontecia? Havia também na terra prostitutos cultuais, ou seja, uma mistura de prostituição com culto. Não sei como é que conseguiram fazer isso. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis as nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Aquilo que não era para eles fazerem, exatamente aquilo eles faziam. Perturbando a lei de Deus, estragando as coisas de Deus e trazendo coisas para dentro da religião que não condiziam com aquilo que era a palavra de Deus. E o que Deus vai dizer disso? O Senhor abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Porque os reis eram julgados conforme Deus. Essa aqui é a avaliação que Deus faz de Jeroboão, que se tornou então o rei do Reino do Norte. E que avaliação difícil Deus fez desse rei. Deus abandonará a Israel, o Reino do Norte, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Foi de 22 anos o tempo em que reinou Jeroboão. Foi pouco tempo. O que aconteceu? O Reino do Norte desse Jeroboão, um dia veio os assírios, permitidos por Deus, levaram todo mundo escravo. Eles tinham se libertado da escravidão do Egito e agora eram tudo escravo novamente. Os assírios vieram, cercaram a cidade de Samaria, o pessoal não entrava comida, não saía comida, provocaram uma crise quando Israel estava bem fraco. Os assírios entraram lá, sequestraram um povo, levaram escravos até a Síria e de lá até hoje nunca mais voltaram. E ali nós temos então uma figura pintada numa caverna, dos assírios, então escravizando o povo do norte, os israelitas. Amados irmãos e irmãs, como eu disse, isso aqui é só um cenário para nós entendermos um pouco como é que estava e como é que o povo de Deus chegou àquela situação. Não precisamos decorar isso tudo, não precisamos lembrar disso tudo, mas para a gente entender que de fato, desde Salomão e por vários anos, o povo foi se afastando de Deus, muitas vezes por causa também da má fé, da falta de temor a Deus, daqueles também que Deus colocou para os governar. E nós lemos o livro de Isaías, e é importante nós sabermos que o livro de Isaías ele é dividido em 3 partes. Na pesquisa a gente diz que na verdade o livro de Isaías não é um autor só, mas na verdade são 3 autores, 3 pessoas que escreveram na palavra de Deus. Tem o primeiro Isaías, que foi então antes do exílio babilônico, e ele avisa que o juízo virá. Depois eu vou explicar melhor isso, tá? Do 40 ao 55 tem o segundo Isaías, dentro do exílio babilônico, consola o povo no exílio. E do 56 a 66, o terceiro Isaías, após o exílio babilônico, pede pela vida do povo. O que vai acontecer? Então nós temos 3 autores, 3 pessoas que vão escrever o livro de Isaías. O primeiro, antes de acontecer a escravidão, e avisando, vai vir escravidão, vai vir juízo. O segundo já está dentro da escravidão, e ele vai escrever palavras de consolo. Se você ler Isaías, capítulo 40 até o 55, você vai encontrar consolo para um povo que está novamente escravo. E o último Isaías, os 56 a 66, eles voltaram já da escravidão de novo. Babilônia voltou, o Reino do Norte lá, foram para a Síria e nunca voltaram. O sul foi para a Babilônia, de lá voltou. Então agora ele pede, vocês viram o que aconteceu, agora sejam fiéis. Então é assim que está dividido o livro de Isaías, e o nosso texto que nós lemos está na primeira parte. Por que isso é importante? Para nós entendermos que o profeta Isaías, que nós lemos no capítulo 1, o que ele tem que anunciar? Que virá o juízo de Deus. Por que virá o juízo de Deus? Porque o povo, porque também os reis se afastaram da palavra de Deus. Imagina você receber essa tarefa profética. Anuncia para o povo de Sapiranga que o juízo vem.
como você ia se sentir? Não é um anúncio fácil. Não foi para Isaías. Muito mais numa época em que qualquer coisa que você falava poderia ser usado contra você, até para provocar a morte. Vários profetas morreram por causa de pregarem que viria o juízo. Mas é a tarefa de Isaías. Anunciar, o povo se afastou de Deus. E agora precisa passar pelo juízo. Mas por que precisa passar pelo juízo? O povo de Deus, além de tudo, estava vivendo uma falsa religiosidade. Eles cumpriam rituais, faziam coisas achando que com isso eles estavam servindo a Deus. Mas na verdade com essas coisas eles estavam bem longe de Deus. Vai dizer o texto de Isaías que nós lemos, a festa das luas, os sábados. Eu estou cansado disso, diz Deus. Porque eram rituais vazios que não correspondiam com aquilo que deveria estar dentro do coração deles. Achavam que cumprindo os rituais estavam perto de Deus, mas na verdade cumprindo os rituais eles cada vez estavam mais longe de Deus. E a palavra do nosso Deus, ela vai nos dizer, Isaías 1, 3 a 4, nós já ouvimos, para esse povo que se afastou de Deus, para esse povo do reino de Judá, o reino do sul, que perdeu a cabeça, perdeu a fé, para este povo desobediente, para esse povo que vive uma falsa espiritualidade, que não correspondia à palavra de Deus, Deus vai dizer a eles, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Deus diz isso depois de tudo que falei para vocês. Desde Salomão, decadência espiritual, que levou à decadência econômica, que levou o reino do norte a ser escravo na Síria, e que agora Isaías tem que pregar que eles também serão levados escravos, mas eles agora aqui na Babilônia, porque desobedeceram a Deus e porque viviam uma falsa espiritualidade. Amados e amadas irmãs, nós demos esse versículo antes, Isaías 1:11. Estou farto dos holocaustos. O que é o holocausto, pastor? É um sacrifício de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Porque o povo ia uma vez por ano no templo fazer o seu sacrifício, onde então levavam um animal que era levado no altar, e sobre a mesa do altar ele era sacrificado para que houvesse perdão, mas no fim das contas aquilo era feito de maneira tão ingênua, tão assim, nem aí, vamos levar o bicho, Deus perdoa mesmo, de uma maneira tão vazia, que Deus diz, eu estou cansado disso, eu não aguento mais. Eu não posso mais ver tanta hipocrisia na espiritualidade do povo de Deus, que as ações não correspondem à verdade que está no coração, que as ações não correspondem a um arrependimento verdadeiro. E Deus se cansou, estou farto, não me agrado, não quero mais esses sacrifícios, eu não aguento mais. Deus está dizendo com outras palavras, eu não aguento mais tanta falsidade, tanta hipocrisia, vinda por parte do meu povo. Olha o que ele vai dizer. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, eles vinham como se tudo estivesse bem, mas a verdade é que eles estavam bem longe de Deus. Misturavam coisas impuras com aquilo que era santo. E Deus não suportava, já não aguentava mais isso. O que Deus mais vai dizer? Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus se cansa, pastor? Deus se cansa. Deus não podia mais ver o povo que Ele tanto amou e o povo que Ele fez tanto por eles se afastarem dEle dessa maneira, viverem uma fé tão vazia, tão oca, começando inclusive a adorar outros deuses, a ter uma falsa espiritualidade, uma falsa religiosidade, que de fundamento não tinha nada, e que na verdade, na qual eles se enganavam cada vez mais, e afastavam-se cada vez mais de Deus. Um Deus
que está cansado daquilo que o povo faz. É interessante, ali nós já vemos disso, isso vai aparecer melhor no Novo Testamento. Nós achamos que nós chegamos a Deus pela religião, por aquilo que nós fazemos. Mas já aqui em Isaías nós encontramos que é o contrário, não é o que nós fazemos que agrada a Deus, ele pode até se cansar daquilo que a gente faz um dia. Mas o que nos salva então? O que Deus faz por nós é o contrário. Deus ainda assim ama o povo. Deus ainda assim tem um carinho pelo povo. E se eles vão ter que passar pelo juízo, é porque ali eles serão purificados. É difícil entender isso, que Deus deixa o povo ser castigado para que ali ele possam ser purificados de seus pecados. Mas é a maneira de Deus de agir na história. E foi exatamente o que aconteceu. Isaías tem que anunciar isso. Vão vir os babilônios, vão destruir tudo, vão inclusive destruir o templo que nós amamos tanto. Vamos ser levados para lá como escravos. E lá Deus nos purificará. Lá Deus nos lavará de nossos pecados. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, diz Isaías 1,15. Deus realmente não aguenta mais ver o povo na sua falsa espiritualidade. O que Deus esperava era um arrependimento sincero e uma disposição à purificação. Era isso que Deus queria, mas era a única coisa que o povo não fazia. Por mais que Deus fala, Deus levantava profetas e nada. Matavam os profetas, ao invés de ouvir aquilo que Deus queria anunciar ao povo. Resultado disso, já mencionei um pouco antes, mas retomando, 722, o reino do norte foi levado para a Síria, e em 598 também o reino de Judá foi levado para a Babilônia. Lá em Mateus 9,13, Jesus ele vai retomar dessa palavra de Isaías, para dizer algo também ao seu povo. E Jesus também na sua época vai denunciar a falsa espiritualidade, os falsos rituais que não tinham a fé sincera do coração. E Jesus diz lá em Mateus 9,13, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Deus não quer qualquer sacrifício. O que é esse sacrifício aqui? Rituais vazios. O que Deus quer é um arrependimento sincero do nosso coração. Não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Quem precisa de médico são os doentes, e não os sãos. Deus não quer que nós criemos ritos vazios, sem sentido, mas que aquilo que nós fazemos seja algo daqui, do coração. Eu vou no culto porque tem que ir no culto. Não tem que vir no culto. Ninguém é obrigado a vir no culto. A gente vem no culto porque quer ouvir a Deus, porque precisa ver os irmãos e as irmãs. Aí é uma coisa do coração. Se é porque eu tenho que vir no culto, aí é um ritual vazio. Coisa que Deus abomina e não quer. E diz, não aguento mais. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós, como cristãos, fazemos, precisa vir daqui de dentro. Muitas vezes nós criamos ritos vazios achando que assim Deus gosta de nós, enquanto na verdade acontece bem o contrário. Aí que Ele não gosta, porque não é só o cumprimento de um ritual que nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é o que Jesus já fez por nós. Ali que está a salvação. E em gratidão, como é bom estar aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Como é bom ver os irmãos e as irmãs, como é bom cantar junto com o povo de Deus. Não apenas um ritual vazio. É assim que funciona. Martim Lutero, ele diz, nada pode agradar a Deus, a não ser o que é executado em humildade. E ele diz isso aqui baseado lá em Isaías capítulo 1. A gente diz que quer agradar a Deus do nosso jeito,
Mas o que agrada a Deus é um coração humilde. Isso que faltava para o povo de Deus. Porque para voltar atrás e dizer, eu estou errado e preciso de arrependimento, só com um coração humilde. O orgulhoso nunca vai fazer isso. O orgulhoso vai dizer, eu estou certo e Deus está errado. Quase era isso que o povo de Israel fazia, só que eles usavam desculpa, não diziam Deus está errado, eles diziam o profeta está errado. O que Isaías está falando? Vai tagarelar lá na esquina do, sei lá onde, do Ribeirão Pipoca. Não aqui. Não ouviam o conselho, não ouviam a palavra de Deus. Aquilo que nós fazemos precisa vir de um coração humilde. Nossa devocional de todos os dias de manhãs, não é porque tem que, é porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Por que orar? Não é porque tem que orar, senão Deus vai jogar um raio na minha cabeça. Se é tem que, daí que ele vai abominar mesmo. Não, é uma disposição, eu quero. Como é bom falar com Deus e saber que Ele me ouve. Uma disposição de um coração humilde. E essa palavra, para a gente caminhar para o fim, vai nos dizer, Isaías 1,18, para a gente terminar com boas palavras, terminar com o Evangelho e não só com a lei. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se como a lã. É isso que Deus faz conosco. Deus não é assim que Ele apenas acusa, mas Ele também dá o perdão. Ele dá a graça. Não sou eu que me purifico dos meus pecados. É Ele quem me purifica dos meus pecados. Isso é fé no nosso Deus, no nosso Senhor. Último versículo, lá em Tito 3, 5 e 7, a palavra de Deus nos diz: salvos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não são nossos rituais religiosos que nos levam a Deus, mas a misericórdia e o lavar regenerador do Espírito Santo. E aquilo que nós fazemos, isso é consequência natural de um relacionamento com Deus. Quando nós crescemos nesse relacionamento com Deus, que nós também começamos a dar frutos. Quando fomos lavados pelo Espírito Santo de Deus, aí sim temos obras de misericórdia, mas de boa vontade, não porque tem que. Esse é o segredo da vida de fé. Era isso que Deus, através do profeta Isaías, ensinou ao povo naquele tempo. Eles passaram pelo exílio babilônico, voltaram e depois então veio também Jesus e ainda assim não deram ouvido àquilo que Jesus dizia. Até hoje não ouviram aquilo que Jesus dizia. Mas em Jesus essa palavra se abriu para todos nós. E aqui em Sapiranga chega também. Que Deus possa nos abençoar e que possamos ter um relacionamento saudável com Deus.